Mas vamos lá, o que seria uma fake news, uma notícia falsa e o que é a pós-verdade? Essas coisas estão relacionadas? Bom, uma notícia falsa, uma fake news, como o próprio nome já diz, é uma notícia equivocada e que foi criada já com o intuito, já com o objetivo de má fé por trás dela, certo? A notícia falsa, fake news, não é novidade ao longo da história. Existem inúmeros casos de notícias falsas, Grécia, Roma Antiga, até mesmo na Idade Média, que foram feitos com objetivos políticos para atacar, para difamar o opositor político de alguém. A gente tem alguns exemplos de notícias falsas, como por exemplo na Idade Média, com a questão da caça às bruxas, ou até mesmo durante a criação ali do antissemitismo. Então várias notícias falsas circulavam em torno dessa questão. As notícias falsas não são tão novidade, tanto que lá no século XX os historiadores já se debruçavam sobre esse assunto. Um dos historiadores mais importantes da escola dos Annales, o historiador Mark Bloch, escreveu sobre as notícias falsas logo no final da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Ele estava ali indignado e assustado com um tanto de notícias falsas que circulavam, especialmente quando se tratava dos alemães e do tratamento dos soldados com relação aos seus inimigos. E aí o Mark Bloch, inclusive, escreve um artigo sobre esse assunto. Então o historiador diz assim: as notícias falsas mobilizaram as massas. As notícias falsas, em todas as suas formas, encheram a vida da humanidade. Como nascem? De que elementos extraem sua substância? Como se propagam e crescem? Escreve para afirmar um pouco mais adiante. Um erro só se propaga e se amplifica, só ganha vida com uma condição: encontrar um caldo de cultivo favorável na sociedade onde se expande. Nele, de forma inconsciente, os homens expressam seus preconceitos, seus ódios, seus temores, todas as suas emoções. Parece que o historiador Mark Bloch está falando aqui do século XXI, mais especificamente 2020, né? Mas não, ele está trazendo aí um conteúdo que ele observa no final da Primeira Guerra, mas que mostra pra gente que as características de uma fake news, de uma notícia falsa, elas são iguais independente do seu período. Eu já vou falar sobre essas características aqui no vídeo, mas antes eu vou trazer um pouquinho dessa trajetória das chamadas fake news pra gente. Esse termo começou a ser utilizado com mais intensidade a partir das eleições norte-americanas de 2016, as eleições que acabaram elegendo o presidente Donald Trump, e mais pra frente também a gente tem cada vez mais forte esse termo com as eleições para o Brexit, com as propagandas, né, para as eleições do Brexit, que foi aquele movimento em que a Inglaterra tinha como objetivo sair da União Europeia. Então, cada vez mais essas notícias falsas circulavam com motivos políticos a partir desses dois eventos. E aí, esse novo termo, vamos dizer assim, fake news, que já é antigo, né, volta a aparecer com muita força. Como eu disse, o que é antigo são as notícias falsas, e as notícias falsas basicamente com motivos políticos. E o que é novo, né? Qual é a novidade, então, nesse termo fake news? As fake news novas, vamos dizer assim, elas têm como característica ser uma fonte de validação. É um testemunho, por exemplo, de um suposto jornalista que apurou essa notícia, ou de um suposto especialista, né? E aí essas notícias têm um formato realmente de uma notícia, com manchete, né, com textos, e qual é a grande novidade? Elas acabam sendo compartilhadas, sendo difundidas pela sociedade civil, pela sociedade de forma geral. A notícia falsa, então, como já disse lá o historiador Mark Bloch, lá na década de 20, ela apela então para as emoções. Então, raiva, indignação, medo, frustração, essas notícias vêm com essa ideia e tratam também de um viés de confirmação. Então, geralmente, é uma notícia, é ali um texto em que a pessoa já acredita que aquilo é verdade, antes mesmo dela aparecer, e a notícia vem só como uma confirmação daquilo que ela supostamente já sabia. E no caso de uma mentira política, ela casa, ela bate ali exatamente com os ideais, com os discursos políticos daquela pessoa que está recebendo aquela mensagem. Aqui no Brasil, a gente tem vários grupos de professores universitários que estão estudando as notícias falsas. E o pioneiro desses estudos é o professor Hortelado da USP.
Eu li alguns artigos, vi algumas entrevistas dele e ele traçou ali um perfil das pessoas que compartilham e disseminam as chamadas fake news. São cidadãos com mais de 40 anos, de classe média tradicional e com ensino superior. O professor Hortelado vai dizer que geralmente as pessoas que compartilham essas notícias, elas se veem dentro de uma guerra de informação, como se fossem soldados dentro dessa guerra e que precisam compartilhar para se defender. E no caso do Brasil, isso ficou cada vez mais acirrado com a polarização política, principalmente quando a gente fala das eleições desde lá de 2014 e das eleições de 2018 também. É importante ressaltar também que o professor Hortelado vai dizer que essas notícias falsas não são exatamente de responsabilidade de um político ou de um partido, mas das pessoas que compartilham esse conteúdo pensando que estão ali dentro dessa guerra de informação, dessa guerra política de informação. Então é interessante entender como, para além de quem faz essa notícia, ele faz ela pensando que as pessoas irão compartilhar essa ideia. Agora que eu já falei para vocês sobre as características das fake news e como elas surgem, é importante a gente entender por que esse fenômeno se intensifica e está cada dia mais forte dentro do nosso contexto do século XXI. É por isso que a gente precisa entender o nosso próprio contexto, tá? Dessa transição do final do século XX para o início do século XXI, onde cada vez mais essas notícias se disseminam. É importante a gente entender que as fake news estão totalmente ligadas à questão da pós-verdade, que eu já vou explicar para vocês mais à frente aqui no vídeo, e também que essas fake news estão dentro de um contexto de total descontentamento político, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, né? Descontentamento, a polarização e o descontentamento também com a globalização. Isso tudo fica cada vez mais preocupante quando a gente pensa que tem uma questão aí de algoritmo e de uma indústria que lucra com essas fake news. Sim, pessoal, o que vocês estão assistindo aqui no YouTube, as notícias que vocês veem nas suas redes sociais e qualquer rede social, elas estão influenciadas pelos chamados algoritmos. Então, aquilo que você vê, aquilo que você compartilha, depois fica cada vez mais intensificado com aquilo que os algoritmos acreditam que é a sua preferência. É por isso que a gente acaba se fechando em bolhas dentro das redes sociais. E existe uma indústria que lucra com a venda dessas informações. Esse tipo de coisa acabou sendo levado ao extremo quando a gente pensa na questão política. Não era mais usado apenas para vender produtos ou para mostrar para você aquele anúncio de um tênis legal que você estava pesquisando. Agora a gente tem uma questão que envolve a política e as escolhas políticas que as pessoas vão fazer. Esse é o tema de um documentário da Netflix chamado Privacidade Hackeada, né, na qual esse documentário ele gira em torno de uma empresa chamada Cambridge Analytica, que teria vendido dados de usuários com relação às questões políticas, não só dados de questões políticas, mas dados pessoais, para políticos, para partidos, e que teria influenciado não só as eleições do Donald Trump nos Estados Unidos, mas diversas eleições pelo mundo, inclusive as do Brasil. É importante dizer aqui para vocês que o jornalismo foi responsável durante muito tempo por disseminar notícias falsas, né? Não significa que não existia isso dentro dos jornais, das revistas. A questão da diferença agora é que a gente tem um ruído, vamos dizer assim, de comunicação entre os jornalistas e a sociedade civil. Agora a gente tem uma questão importante, que a sociedade civil se vê como a disseminadora das notícias, como aquela que vai checar essas notícias e não confia mais no jornalismo. Uma questão importante também de entender é que muitas pessoas se informam exclusivamente pelas mídias sociais, não mais por jornais, pela rádio ou pela TV. Inclusive algumas pessoas que não chegam nem a abrir uma notícia. Isso é importante para a gente pensar de onde está vindo, a informação que a gente lê e que a gente compartilha. Eu não estou dizendo para vocês que os jornais são isentos de posicionamento político. Claro que todos os jornais têm o seu posicionamento, mas é importante que a gente saiba disso quando a gente for ler. Então, qual é o posicionamento do jornal ou desse site de notícias que eu estou lendo? Existe um posicionamento por trás?
Então isso é extremamente importante na hora de você verificar uma notícia. A questão é que como as pessoas comuns estão cada vez mais descrentes do jornalismo, de alguém que se formou, que se especializou e checa esses fatos, agora a gente não tem mais um filtro, né, entre a notícia e as pessoas. E com a questão da massificação da internet, isso fica cada vez mais forte.